Graça e paz, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus? Nós estamos tratando aqui a respeito de promessas. E essa é a terceira mensagem, não é? De uma sequência de várias delas. É um erro pensar que na Bíblia Sagrada, tendo 8.800 promessas, é um erro pensar que são 8.500 promessas diferentes. É um erro pensar assim. Muitas promessas são repetidas em vários textos, são confirmadas em vários textos. Então, hoje nós vamos lidar com aquilo que nós chamamos de ser a maior de todas as promessas. E, com certeza, é maravilhosa. Convido você a abrir no texto de 1 João, no capítulo 2, versículo 25. Se você não tiver aí o texto, você pode acompanhar aqui no telão. Nós estamos hoje também com a igreja de Cajubi acompanhando a gente hoje lá. Ontem não foi possível ir a Cajubi, porque não estava passando automóveis, carros, nada entre Embaúba e Cajubi. Por causa das queimadas, estava impossível de passar. Então nós acabamos tendo que ficar. Os irmãos telefonaram para mim e falaram: pastor, não venha, pastor, por favor. Né? Então a gente acabou não indo. Então eles estão hoje juntamente com a gente nessa live aqui. Sejam bem-vindos todos vocês. Diz assim o texto: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mais uma vez, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar. Carlinhos, se quiser abaixar um pouquinho só, pode, tá? Se quiser abaixar um pouquinho só, acho que está alto um pouco. Aqui. Bendito Deus e Pai, nós adoramos a Ti, pedimos Tua bênção, Senhor. Rogamos que a Tua palavra, Pai, ela seja do entendimento de todos. Que não haja dúvidas, meu Deus, a respeito do Teu plano, dos Teus intentos, daquilo que o Senhor deseja dentro do Teu coração para o ser humano. Ajude-nos, meu Deus, que nós possamos ter a mente aclarada pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos revele, Pai, por favor. Nós confessamos que somos seres obtusos, difíceis, teimosos. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos iluminar. E a Tua palavra não fique somente no campo das ideias, mas que ela desça, Senhor, ao mais profundo íntimo do nosso coração. Ajude-nos que nós possamos guardar isso no coração. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler aqui é uma palavra do apóstolo João, quando ele fala, e ele usa essa expressão, ele diz: essa é a promessa, essa melhor promessa. A maior de todas, a melhor de todas. É a rainha de todas as promessas, a mais grandiosa promessa que existe é essa promessa que nós temos agora, não é? A promessa de salvação é, com certeza, a maior de todas as promessas, é a grande promessa de Deus, meus irmãos. E hoje eu quero mostrar para você que existe um fio dourado, a gente poderia até dizer que seria um tipo de um fio escarlate, manchado de sangue, que cruza a Bíblia toda, mostrando que essa é de fato a grande promessa, porque essa promessa ela acaba mostrando qual que é o grande plano da salvação, sabe? Mostra as intenções de Deus, aquilo que Deus deseja fazer. E o Senhor idealizou isso e colocou em prática esse projeto de resgate a fim de redimir, sabe, a humanidade decaída. E todo esse projeto ele é apresentado nas Escrituras assim de forma muito clara. E se você prestar atenção, você vai entender muito bem isso. Existem pessoas que não conhecem, não sabem o que Deus tem planejado para o homem. Mas se você hoje, com um pouquinho só de paciência, você prestar atenção, você vai ver que essa é a grande promessa que Deus nos fez, que é a vida eterna. Muitas pessoas, elas se preocupam muito com o aqui e agora, sabe? Elas não estão preocupadas com a sua vida pós-morte, daquilo que vai vir depois dessa vida comum. Existem pessoas que elas estão gastando todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua dedicação com coisas que não vão edificar em nada.
Nada mesmo, sabe? E é verdade que o ser humano perdido, ele pode ter muitas experiências prazerosas, agradáveis, ainda nessa nossa vida fugaz, nessa nossa vida tão pequena em termos de duração, porque comparado com a eternidade, isso que nós vivemos aqui não é absolutamente nada. Contudo, a maioria das pessoas, elas não têm ideia de que um dia elas vão ter que se apresentar diante de Deus, sabe? E dar conta, cada um de suas vidas. Ninguém que está aqui, nesse mundo, ou que já viveu, ou que ainda vai viver, vai ter uma vida que seja isenta de prestação de contas. Vai ter um dia que nós vamos ter que se apresentar diante de Deus e vamos ter que falar para Ele exatamente o que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. Por isso que a Bíblia coloca, e o Senhor Jesus é quem disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É importante que a gente tenha isso em mente, sabe? Por isso, existem duas categorias de indivíduos sobre a terra hoje. Essas duas categorias se dividem em aqueles que são salvos e em aqueles que ainda precisam ser salvos. E a grande pergunta dessa noite é saber em qual grupo você está. Se está entre aqueles que já são salvos ou entre aqueles que precisam ser salvos. Felizmente, meus irmãos, é possível ter salvação. E não só salvação. É possível você ter certeza da salvação. Porque a salvação não é alguma coisa assim que eu fique assim em dúvida em relação a ela, sabe? A Bíblia toda foi escrita com esse propósito de dar ao homem a certeza da salvação. E isso graças às grandes promessas de Deus. Nós podemos ter certeza dela. Bom, vamos começar então pelo início, não é? Nós vamos falar sobre o começo da história, da qual todos nós hoje fazemos parte, a grande história do ser humano, da humanidade, e trata-se de um começo muito especial. Todos nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, como é que foi que tudo aconteceu, não é? Deus, de acordo com os dias, foi criando aquilo que nós temos hoje sobre a face da terra. E a Bíblia fala que no sexto dia Ele cria o homem, criado à sua imagem e semelhança. E sabe, tudo o que nós vamos falar aqui agora, nós vamos considerá-la mais no final dessa mensagem, tá bem? Mas por enquanto, vamos então voltar ao livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que esses nossos primeiros pais, no capítulo 3 de Gênesis, eles resolvem desobedecer a Deus. Estavam no jardim, tudo muito perfeito, mas a desobediência de Adão e Eva trouxe para nós todo um futuro de dor, de sofrimento e principalmente de morte. A morte começou a fazer parte da nossa vida, começou a fazer parte do nosso cotidiano, começou a fazer parte da nossa história. A dor, o sofrimento, mas principalmente a morte, não é? E a humanidade tornou-se então necessitada de salvação. Não havia ninguém que pudesse fazer nada pela nossa história. Todos nós estávamos fadados a ser como os nossos primeiros pais. Tanto é que ninguém consegue ficar sem pecar. Se você acha que você tem livre-arbítrio, não é? Então fique sem pecar. Não peque mais. Você não consegue. Nós estamos escravizados pelo pecado. Nós temos uma natureza que gosta, que ama o pecado. Uma natureza que ela é torta, não é? É como aqueles carrinhos que você compra, não de muita qualidade, e quando você joga ele não consegue ir reto, ele vira, sabe? Nós somos assim, fomos criados desse jeito, pelo fato de termos absorvido a natureza dos nossos primeiros pais. Então, nós nos deparamos com a primeira promessa registrada nas Escrituras Sagradas. Referindo-se à serpente que havia enganado Eva, a Bíblia Sagrada fala que o Senhor então colocou a primeira de todas as promessas, Gênesis no capítulo 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando isso para a serpente, que ali era o diabo que estava naquela serpente, não é? E sabe, nessa passagem aqui, a gente tem aquilo que alguns chamam de proto-evangelho, é o protótipo do evangelho, é o protótipo da mensagem das boas novas, não é? O ser humano havia se distanciado de Deus, o ser humano se colocou debaixo de condenação. Entenda isso que eu vou dizer para você.
A Bíblia fala que a humanidade está condenada, entende? Não é uma coisa para se resolver depois. Não é alguma coisa que Deus ele vai falar assim, vamos ver então como é que está aqui, deixa eu ver, você fez muita coisa boa, mas você fez muita coisa ruim. Não é uma questão de balança. A Bíblia fala, o Senhor Jesus ele diz, quem não crê no Filho de Deus está condenado. Não é uma coisa que vai ser resolvida, está. Não é algo que vai ser resolvido depois. A pessoa está condenada, ela está nessa condição. E aí, meus irmãos, a Bíblia coloca então que o ser humano havia se distanciado de Deus, tinha se colocado sob condenação. Então o Criador, nesse momento tão triste da história da humanidade, quando o homem desobedece, ele faz vibrar uma nota de esperança, não é? O Senhor faz uma promessa, ele diz, alguém vai ser enviado, vai vir alguém que vai ser o Salvador do mundo, esse vai ferir a cabeça da serpente, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai pisar na cabeça de Satanás. É um descendente da mulher que viria ao mundo resgatar a humanidade caída e frustrar todo o intento do maligno, porque todo o intento do maligno é fazer com que Deus ele seja de alguma forma não glorificado. Dessa maneira, então, é feita essa revelação muito importante. Preste bem atenção. A promessa de salvação é, na verdade, a promessa de um Salvador. A salvação não é alguma coisa empírica, abstrata que Deus vai fazer. Não, a promessa é uma pessoa. A salvação é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. É isso que a Bíblia coloca. Ninguém vai chegar ao céu por si mesmo. Ninguém vai salvar-se a si mesmo. Pessoa alguma vai se salvar pelos seus esforços, pelos seus feitos ou pelas suas virtudes. Isso nunca vai acontecer. Ninguém vai se salvar pela sua religiosidade. Então, se eu tiver que adentrar as moradas celestiais, meus irmãos, eu vou ter que ser levado por alguém. Alguém vai ter que me colocar lá. Alguém vai ter que me levar para lá. Vocês lembram? Eu não coloquei esse texto, mas eu estou lembrado que o Senhor Jesus, quando ele falou da sua partida, ele falou assim para os seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Falei assim, não tem morada, morreu, acabou. Mas não foi isso que Jesus ele falou assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E se eu for, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A salvação não depende de mim, a salvação não está nas minhas mãos, meus irmãos. Então, a palavra de Deus coloca para nós que se a gente tiver que entrar no céu, vai ser porque alguém nos levou para lá. Será por alguém que veio ao mundo e que não era do mundo e que pisou e esmagou a cabeça da serpente. A promessa de salvação é a promessa de um Salvador. E tudo isso fica muito claro já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, não é? A primeira promessa feita por Deus, que é confirmada depois no desenrolar das Escrituras Sagradas. Então a minha salvação está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. Não está comigo. Não sou eu o dono dela. A salvação pertence ao Senhor. E Ele vai ser fiel à sua promessa de me salvar, sabe? Isso, meus irmãos, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua promessa, com a sua misericórdia. Então, olhando no Antigo Testamento, sabe? A gente percebe que essa promessa vai atravessando o Antigo Testamento e vai focando em alguém, vai mirando alguém, vai se colocando, não é? Na direção de uma única pessoa. A primeira vez que o Senhor então lançou luz a respeito dessas questões foi logo depois da queda de nossos primeiros pais, não é? Adão e Eva pecaram. Contudo, essa não foi a única vez que Deus falou a respeito desse assunto. Essa não foi a única ocasião. Essa foi a profecia inicial. Muitas outras iam se desenrolar para mostrar que essa promessa se cumpriria em uma pessoa. Na medida em que os séculos se passaram, Deus então foi fornecendo mais informações a respeito disso. Aquele que viria a ser o Salvador, o Redentor da humanidade, começou a ser projetado diante da humanidade. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, a gente vê uma promessa feita a Abraão, dizendo assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja,
As famílias vão ser abençoadas com alguma coisa que vai vir de ti. Alguém vai vir de ti. Através de ti, muitas famílias seriam abençoadas. Todas, a Bíblia diz, não é? Da descendência daquele patriarca, então, viria o Messias. Ia passar pela linhagem dele. É isso que a Bíblia coloca. O Salvador do mundo teria que vir de Abraão. Dessa maneira, meus irmãos, a gente começa a ver aqui de um lado que aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, de Satanás, ele seria um descendente direto de Abraão. É isso que a Bíblia mostra, e mostra ainda mais de modo mais específico, não é? A Bíblia coloca que pelos lábios de Jacó, neto de Abraão, a Bíblia coloca a seguinte profecia, seguinte promessa. Gênesis, no capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão todos os povos. Então preste bem atenção. Abraão, Deus o chamou, e dele então viria a linhagem pelo qual o Messias viria. Abraão foi a pessoa chamada. Abraão teve 2 filhos, um chamado Ismael, que foi o primeiro, com aquela serva chamada Agar, e o outro chamado Isaque. A Bíblia coloca, pela boca de Jacó, que o cetro não vai se arredar de Judá, o cetro vai ficar com Judá. Então toda essa linhagem ia passar primeiro por Abraão, depois por Isaque. Isaque teve depois 2 filhos. A Bíblia fala que um dos filhos Deus aborreceu, Deus não gostou dele, mas gostou de Jacó. E foi Jacó então quem profetizou de que de Judá, que era um de seus 12 filhos, é que viria então o Messias. O cetro não vai se arredar de Judá. É isso que a Bíblia fala. Sabe? Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, a gente começa a ver também outras passagens, não é? Mostrando que Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós não cantamos isso? Ele é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele vai ter que vir nessa descendência. Quando a gente olha no livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, diz assim: de Jacó procederá uma estrela, de Israel levantará um cetro, a Bíblia diz. Olha só, lembra quando a estrela brilhou no dia em que Jesus nasceu? Então nós temos aqui uma referência ao Salvador, não é? Lá no livro de Apocalipse diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. E agora, mais alguns séculos se passaram, o profeta Isaías então profetiza da seguinte forma, capítulo 11, versículos 1 e 2. Então brotará um rebento do toco de Jessé. Quem é Jessé? Um após o outro. Quem é Jessé? O pai de Davi. Olha só. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vai vir do broto de Jessé. Ele é o pai de Davi. Então veja, esse Messias vai ter que ser um descendente da mulher, ele vai ter que ser um descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Judá, de Davi. É isso que diz a Bíblia. Versículo. Isaías capítulo 22, versículo 22 diz assim: eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E aí diz assim: ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Isso aqui não é porta de emprego não, irmãos. Isso aqui é a porta do céu. Aquilo que ele abre, ninguém fecha, e aquilo que ele fecha, ninguém abre. Um dia essa porta de oportunidade vai ser fechada. Quem vai fechar é o próprio Senhor. É Ele quem tem a chave disso. Ele é o leão de Judá, é a raiz de Davi, é assim que a Bíblia coloca. Então, o Senhor anuncia, meus irmãos, de que, de alguma forma, o acesso às mansões celestiais, todas elas são colocadas nas mãos do Senhor Jesus. No capítulo 28, versículo 16 de Isaías, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião como alicerce uma pedra,
uma pedra provada, uma pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Jesus é essa pedra que muitos tropeçam nela e caem, e muitos se edificam nela. Existem pessoas que quando conhecem Jesus se escandalizam nele, caem, tropeçam. E existem pessoas que quando conhecem Jesus são edificados nele. Muitos tropeçam em Cristo e muitos se edificam nele. E veja como que as profecias vão se multiplicando, mostrando uma direção. Sabe? Muitas outras passagens do Antigo Testamento vão confirmando isso. Em Jeremias, no capítulo 23:5, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. De Davi vai levantar um descendente, um renovo justo. E sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Não é Salomão. Salomão não executou justiça na terra. Falar de alguém posterior a Salomão, que foi filho de Davi. As profecias ainda mostram que Jesus nasceria de uma forma miraculosa. No capítulo 7, versículo 14 de Isaías, diz assim: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Deus mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Não vai vir de um relacionamento de um homem e uma mulher. Vai vir de forma sobrenatural, de uma mulher que nunca conheceu varão, nunca conheceu um homem. E depois diz que nasceria na cidade de Belém. Miqueias, no capítulo 5:2, diz assim: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os grupos de milhares de Judá. Era uma pequena cidadezinha, Belém. Era como se fosse hoje, comparado aqui no estado de São Paulo, a Novais. Quase ninguém sabe que existe, não é? De ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguém que não tem início, que são desde os dias da eternidade. Então ele seria um descendente direto de Davi, ele nasceria de uma virgem e ele também nasceria na cidade de Belém. Veja como que a profecia vai focando, fechando, não é? Não seria de qualquer mulher, seria de alguém da descendência de Abraão, mas não seria de qualquer filho de Abraão, seria de Isaque, também de Jacó, também de Judá, da família de Jessé, da raiz de Davi. Na cidade de Belém, aonde Davi nasceu. E aí, meus irmãos, todas essas promessas foram dadas para poder apontar o caminho certo, para poder manter acesa a chama da esperança e a chama da fé no coração dos homens. Elas acenavam para um dia em que a plenitude dos tempos, esse Redentor, esse Messias, finalmente viria. E então, no Novo Testamento, a promessa continua. E o seu cumprimento. Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim: vindo a plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No tempo de Deus. As promessas não acontecem no nosso tempo. As promessas acontecem no tempo de Deus. E no determinado tempo essa promessa chegou. Na hora exata o Salvador desceu do céu, veio a esse mundo. Deus teve que mover, meus irmãos, o coração das pessoas. Vocês devem estar lembrados que Maria estava grávida, já prestes a dar à luz, e ela estava morando na cidade de Nazaré. Mas nós vimos que a profecia mostrava que Jesus tinha que nascer aonde? Em Belém. Tinha que nascer em Belém. Só que Maria estava lá com José, lá em Nazaré. O anjo tinha aparecido a José: não temos receber ela como tua esposa, tudo bem. Ela não sai do lugar. O que Deus faz? Mais de 2.500 quilômetros de distância, lá na sede do poder do imperador romano, Deus toca no coração do imperador César. Ele faz um decreto. Ele quer saber quantos são os seus súditos no Império Romano. E cada um vai ter que se recensear, vai ter que se cadastrar na cidade do seu nascimento. Tanto Maria como José
eram de Belém. Então eles têm que ir até Belém. E quando ela chega em Belém, já muito próximo, não é? Do anoitecer, não tem lugar para ela na hospedaria, ela tem Jesus ali numa estrebaria. Tudo para cumprir-se a profecia, as promessas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, o Filho de Deus se fez homem para resgatar a humanidade. E aí Jesus se cumpre, todas as profecias do Antigo Testamento vão se cumprindo nele, tudo nele. Em João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que nós já lemos aqui extensivamente, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não o receberam. Mas a todos quanto receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Que declaração extraordinária! Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como Salvador, que crê que Ele é o cumprimento dessas profecias, que fazem dele o seu Senhor, são filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos redenção em Cristo Jesus. E o próprio Jesus, ele fala em João, no capítulo 3,16, quando conversava com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado por Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma grandiosa promessa. Aqui está um pequeno evangelho, um versículo que mostra todo o evangelho em miniatura, é a Bíblia em miniatura. Aqui nós estamos vendo o plano de Deus, que se cumpriu desde Gênesis, no capítulo 3,15. Sabe? Nele é resumido toda a salvação. Ele diz então, no capítulo 12, versículo 32, eu quando for levantado, eu vou atrair todos a mim. Ele estava falando a respeito da sua crucificação. Para nos resgatar, o Filho de Deus morreu no nosso lugar. E assim, as nossas culpas são todas expiadas. Alguém me substituiu. Expiação é isso, não é? Já viu o bode expiatório? Quando leva a culpa no seu lugar? Jesus expiou os meus pecados. Ele levou a minha culpa. Ele levou as minhas transgressões e iniquidades. É só desse jeito que nós podemos nos reaproximar de Deus. Só desse jeito. Na quarta-feira agora, nós tivemos um evento lá em Cajubi, que a Tati inclusive pregou para nós lá uma palavra muito bonita. E eu estava conversando no final do culto com um médico, o Vitor, marido da Nicole. E ele estava falando de um homem que tomou o chuminho para se matar. E aquilo demora, é um efeito demorado. Ele não morre na hora, ele continua, ele vai para o hospital consciente, ele se arrepende, mas já passava muito tempo, e aí então foi feita lavagem intestinal, lavagem estomacal, tirou muito chumbinho, mas o estrago já estava feito. Ele teve que ir para a UTI, e lá as pessoas falavam assim: olha, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão a Deus. E ele lá falou assim: Deus me perdoa, Deus me perdoa. Irmãos, entendam o que eu vou falar agora, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Não adianta pedir perdão a Deus se você não conhece Cristo. Não adianta. Na hora da morte, a pessoa tenta se segurar em qualquer coisa, seja em Deus, seja no diabo. A pessoa faz promessas e mais promessas, não é? Não adianta você pedir perdão a Deus se você não conhece a Cristo. Você precisa conhecer Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Ninguém vai ao céu se não for por Cristo. Ninguém entra no reino de Deus se não for por Cristo Jesus. Os demais livros do Novo Testamento seguem no mesmo tom, confirmando, meus irmãos, a pessoa, a obra de Cristo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que foram mais de 350. Atos 2:21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é do Salvador, é do Senhor, será salvo. Capítulo 4:12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos capítulo 10, versículo 43. E a ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Não existe possibilidade de salvação se não for através de Jesus Cristo. Jesus, então, ele pagou com o seu sacrifício o
preço com o seu próprio sangue. Foi assim que ele fez. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos diz assim: o salário do pecado é a morte. O que eu ganho por pecar? Quando você trabalha, chega no final do mês, você quer receber o seu salário, não é? O que você ganha por pecar? A Bíblia diz: a morte. A morte é que você vai receber. Mas a palavra diz: mas o dom gratuito de Deus, gratuito, sem preço, é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é para você pedir perdão a Deus somente, entende? Então, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nossa dívida é riscada, nossos pecados todos são cancelados, todos eles, a nossa alma é salva e o nosso nome é confirmado no livro da vida. Romanos capítulo 8, 1 diz: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, não vai haver condenação, não há essa possibilidade. Dessa maneira, meus irmãos, o Todo-Poderoso cumpriu a grande promessa de salvação, feita lá no Jardim do Éden. Deus, Filho, veio então a esse mundo e esmagou a cabeça da serpente. Os propósitos do diabo foram frustrados. Ele efetuou a nossa redenção. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Essa é a garantia que nós temos da parte do Senhor. Essa é a obra de Jesus. Ela foi eficaz. E o que se pede? Se pede que você simplesmente creia. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu preciso crer. Mas não é esse crer, sabe? Do bêbado que passa na rua. Você crê em Jesus? Creio em Jesus. Não, não é essa fé. É aquela fé que se conforma com aquilo que Cristo falou. Que se molda com aquilo que Cristo falou. Que vive agora tendo Jesus como o Senhor da minha vida. Não é nem mais o que eu penso. Não é mais o que eu acho. Não é mais isso. Agora é o que o Senhor, Ele estabelece. É desse jeito. Porque a glória pertence ao Senhor. Não é pelos nossos méritos. E aí, meus irmãos, a promessa de salvação, então, é a promessa de um Salvador, sabe? A glória pertence somente ao Senhor. E sabe, essa obra é perfeita, definitiva. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você estraga. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você não está crendo na obra perfeita de Jesus. Olha o que diz Hebreus no capítulo 7, 25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente. Perfeitamente. E Ele está agora nesse momento intercedendo por aqueles que estão sendo salvos. Então, Cristo morreu por nós, Ele intercede em nosso favor. Não há nada que eu possa fazer ou precise fazer, não há mais nada que eu possa acrescentar. Por quê? Porque Jesus salva perfeitamente. É desse jeito. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que grande salvação o Senhor efetuou. Nada se compara ao amor de Deus e nada se compara à obra realizada por Cristo Jesus, sabe? Então existem duas certezas nessa vida, meus irmãos. Eu sou um grande pecador. Eu sou um grande pecador. E a outra certeza é que Cristo é um grande Salvador. Glórias sejam dadas ao Senhor por causa disso. Essa é a grande promessa de eternidade. Agora, vocês lembram que eu falei para a gente considerar algumas coisas no final dessa mensagem, não é? Bom, chegou a hora da gente poder fazer isso. E a razão é a seguinte. Na verdade, meus irmãos, a promessa de salvação é anterior, inclusive, à própria existência do universo. A promessa de salvação não aconteceu no momento em que o homem pecou. A promessa de salvação já estava nos planos eternos de Deus. A história do amor de Deus por nós não começou no Jardim do Éden. Pelo contrário, teve início muito antes disso. Em Tito, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu
antes dos tempos eternos. A grande promessa de salvação foi feita quando nem mesmo o universo tinha sido criado. Deus, na sua onisciência, sabia que desde o princípio, Ele concedendo ao homem o livre-arbítrio, o homem ia fazer mau uso desse livre-arbítrio, ia fazer mau uso dessa liberdade. E Ele já projetou, inclusive, um meio de resgatá-lo na sua subsequente queda. Foi assim que aconteceu. Mesmo sabendo disso, o Senhor nos amou, Ele seguiu em frente com seu propósito, Ele criou o homem, o fez com livre-arbítrio, e Ele então decide desobedecer a Deus. E nunca mais o homem foi livre, nunca mais. Tanto que ele não pode parar de pecar, tanto que ele não pode deixar de cometer pecados, não é? O Senhor, então, meus irmãos, o Criador, Ele não pode mentir. Ele prometeu a vida eterna antes mesmo que houvesse mundo, antes mesmo que Cristo viesse, antes mesmo do homem pecar. A vida eterna Ele prometeu àqueles que iriam crer em Cristo. E tudo isso, a Bíblia diz, foi feito antes dos tempos eternos. Que grande é o amor de Deus. Tão grande é também a soberania do Senhor, que nos deixa assim extasiados, sabe? Lá em Apocalipse, no capítulo 13:8, tem um versículo muito maravilhoso que diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado, antes que fosse colocado onde está, no espaço sideral. A Bíblia fala que já estava nos planos de Deus que Cristo morresse por causa da queda do homem. Antes mesmo dos nossos primeiros pais terem pisado na terra, a Bíblia coloca que Jesus já estava disposto a vir ao mundo, morrer em função dos pecadores. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram esse grande acordo, esse pacto na eternidade. Então, ela é a maior de todas as promessas e é também a mais antiga de todas as promessas. É prova inequívoca do amor de Deus por nós. E isso me faz lembrar de uma história de um hospital missionário que existia na África, atendia as pessoas ali carentes. Era um hospital com poucos recursos, mas com gente que trabalhava ali com muita disposição, querendo salvar as pessoas das suas moléstias, dos seus ferimentos. E naquele hospital chegou uma criança em estado muito grave. Ela estava com uma enfermidade e ela não conseguia repor o sangue da forma como devia, e ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Foi feita uma pesquisa, os bancos de sangue do hospital não tinham o sangue do tipo da menina, era um tipo meio raro, difícil, e não tinha sangue para ela. Mas os missionários sabiam que ela tinha um irmãozinho menor. Ela tinha 11 anos, mais ou menos, e o irmão tinha mais ou menos uns 7 anos. E aquele irmão dela foi chamado, e os médicos tentaram para aquela criança explicar o processo da transfusão e ver se ele concordava com isso. Ele gostava muito daquela irmã, ele amava aquela irmã, e ele falou assim, assustado. Ele falou, olha, eu aceito. E então, os dois foram colocados em macas, e o processo de transfusão aconteceu, não é? A máquina foi fazendo ali a retirada do sangue do garoto e colocando na sua irmã. E quando esse processo ele termina, isso acontece de uma forma em que começa a se perceber que a menina começa a reanimar. E então, a Bíblia fala, o texto, a história coloca para nós, não é? Que naquele exato momento, o médico fala para o garoto assim, olha, a sua irmã já está ficando melhor. E ele então coloca para nós assim, muda para nós a tela, por favor. E aí então, o médico olha para ele e fala assim, sua irmã está ficando melhor. E aí então, aquele menino assustado falou assim, doutor, então é agora que eu vou morrer? Porque no seu entendimento infantil, ele entendeu que ele teria que doar todo o sangue para aquela menina, não é? Ela entendeu que todo o seu sangue foi para sua irmã e que agora ele iria morrer. E o médico falou assim, não vai precisar disso, foi só um pouco de sangue que foi tirado, não é? Mas ele tinha se disposto a morrer pela sua irmã. Sabe, meus irmãos, aquilo que o menino da história precisou fazer, Jesus ele fez por cada um de nós.
O Salvador, ele derramou até a última gota por nós. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, para poderem certificar-se que Jesus havia morrido, um soldado o varou pelo lado direito, com uma lança. E a Bíblia fala que começou a sair sangue, 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 sangue. E depois, então, parou de sair sangue. E começou a sair água. Não tinha mais sangue. Todo o sangue foi vertido. Todo o sangue que mantinha a vida de Cristo foi vertido e escorreu até os pés da cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele entregou sua vida em nosso favor. Ele se sacrificou por mim e por você. Você percebe como esse fio escarlate, ele passa por todas as Escrituras? Lá em Gênesis 3,15, um descendente da mulher virá. Depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois Judá, depois o broto de Jessé, a família de Davi. Depois a virgem vai conceber. Depois a cidade de Belém. Até chegar na pessoa de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. Nele nós fomos feitos justiça. Nele nós fomos justificados. Glória a Deus por isso. Jesus, ele entregou sua vida para nos resgatar da condenação eterna. Ele cumpriu todas as promessas de Deus feitas a respeito dessa que é a maior de todas as promessas, a mais antiga de todas as promessas. Ele realizou as profecias, ele pagou o preço da nossa redenção. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, diz assim: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus por isso. A promessa da herança eterna nos é oferecida por meio de um sacrifício realizado no Calvário. E agora o Salvador de braços abertos nos chama. Nós vamos atender o seu chamado? Você precisa saber que existem dois grupos, então. Aqueles que podem dizer, eu estou salvo. E aqueles que dizem, eu preciso ser salvo. Qual desses grupos você se encontra? Você já rendeu sua vida a Cristo Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Ou você crê como crê o diabo? O diabo também crê. O diabo também crê em Deus, o diabo crê em Jesus. No dia em que o barco de Jesus parou numa cidade chamada Gadara, a Bíblia fala que um endemoniado gadareno falou assim: oh, vieste nos atormentar antes dos tempos, ó Filho do Altíssimo. Eles sabem quem Cristo é. Você pode saber como Cristo é, como os demônios, ou você pode tê-lo como o Senhor da sua vida, que não é mais o que eu penso, entende? Ah, eu penso assim, eu penso... Não me interessa, agora eu penso como as Escrituras falam que eu devo agir. Sabe, muitas vezes eu entro em confronto com as Escrituras. Muitas vezes tem coisas na Bíblia Sagrada que me deixam assim meio que em choque. Mas eu tenho que me render a ela se Cristo de fato é o meu Senhor. Você já rendeu a sua vida a Cristo? Você gostaria de fazê-lo nesse momento? Sabe, Cristo salva aqueles que com fé se entregam a Ele. E essa é a promessa da vida eterna. A grande promessa de Deus. O Senhor Jesus, para terminar, não coloquei esse texto, mas eu lembro agora, estou me lembrando, ele disse no capítulo 17 de João, versículo 3, se eu não me engano: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a promessa de vida eterna. Essa é a grande promessa de Deus. Se você ainda não recebeu a Cristo, precisa fazê-lo urgentemente, porque um dia você vai ter que prestar contas da sua vida a Ele. Agora, se você já fez isso, você pode ter certeza que você vai ter toda a eternidade para ser grato a esse Deus que de forma tão graciosa nos salvou.
Coloque-se em pé, vamos orar. Curve a fronte, feche os olhos. Vamos pedir ao Pai Celestial que nos ajude nesse momento. Você que está aqui hoje, talvez a sua vida foi uma vida religiosa, talvez. Talvez você tenha sido uma pessoa que não se interessava por essas coisas espirituais, mas sabe? Ter Jesus Cristo faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. Eu quero dar a você um pequeno testemunho meu. Eu fui criado na igreja. Como algumas crianças aqui, eu corria pelos corredores da igreja. Eu era uma pessoa que naquele tempo o diácono puxava a orelha da gente, sabe? Puxava a orelha. Chegava na gente e dava aquele puxão. Eu, quando fui ficando mais velho, assim, um garotinho de uns 10 anos, eu falava aquele versículo que diz assim: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu era aluno da escola dominical, um bom aluno. Eu ouvi uma mensagem como essa, que você está ouvindo hoje. E sabe, eu entendi que eu estava na igreja, mas que eu ainda não tinha Jesus Cristo como meu Senhor. Eu era um religioso, eu era uma pessoa que frequentava a igreja, mas que nunca tinha feito Cristo como meu Senhor de verdade. Era um bom membro de igreja, mas ainda não era um filho de Deus. Quando eu ouvi essa mensagem, irmãos, e um apelo como esse que eu estou fazendo, eu não vou pedir para ninguém vir à frente. Aí onde você está mesmo, o Senhor pode falar com você. Às vezes nós queremos que aqui se encha de pessoas, né? Hoje 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas aceitaram Cristo. Não, é com você aí, onde você está. Tão grave a nossa situação sem Deus, irmãos. Tão grave. É tão desesperadora. Depois que eu terminar essas pregações, eu vou pregar aqui sobre os 2 lugares mais importantes para o ser humano: o céu e o inferno. Nós vamos pregar sobre isso. Mas hoje, entenda isso. O Senhor Jesus veio do céu. Porque se houvesse um modo de você ser salvo sem Ele, Ele não viria. Se houvesse a mínima chance de você ser salvo sem Ele, Ele não viria. Se fosse por suas obras, Ele deixaria como está. Se fosse pela sua religiosidade, Ele deixaria como está. Mas nós só podemos entrar lá com Ele. Só com Ele. Curve sua fronte. Senhor Jesus, alguém aqui precisa de oração, Senhor. Alguém aqui precisa de perdão. Alguém aqui precisa tanto de Ti, Senhor. Nessa noite tão especial, quando nós estamos, Senhor, olhando o Teu plano, se desenrolando pela história, se cumprindo com milagres, uma virgem concebendo. Ó Senhor, nessa noite, Pai, que hajam corações aqui tocados pelo Teu Espírito, Senhor, para dizer: eu já tentei tantas vezes abandonar meu pecado, não consigo. Eu já pedi tantas vezes para Deus tirar, eu não consigo. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Não é o Cristo histórico, não é o Cristo da história, não. É o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu.
Ó Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado por tão grande e preciosa salvação. Que hajam corações aqui nessa noite, Senhor, que possam te fazer Senhor. Eu sei que a nossa natureza muitas vezes briga, Senhor, com algumas coisas da tua palavra. Nós não queremos fazer, nós não queremos cumprir, mas nós queremos viver, Senhor, e dar passos de fé, sabendo que o Senhor ampara a tua palavra, o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Eu te agradeço por essa tão grande promessa, por essa tão antiga promessa que nos alcança hoje, Senhor. O Senhor pode salvar perfeitamente. O Senhor pode fazer com que essa promessa chegue àqueles que vão herdar a salvação. Por isso eu te peço em nome de Jesus, entra nos corações, Senhor. Como o Senhor um dia entrou no meu. Como o Senhor um dia entrou no meu. Sabe, irmãos, a certeza que eu tenho de mim mesmo, a certeza que eu tenho de mim mesmo, é que eu sou um grande pecador, que foi alcançado pela graça divina. Que foi alcançado pela graça divina. Eu te peço, faz isso no coração, Senhor, daquele que hoje entende que precisa de Ti, Senhor, que precisa de Ti. É o meu pedido, Pai, é o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Te louvamos por essas palavras, Senhor. Te louvamos por esse desenrolar do plano que ficou assim tão claro para nós hoje, Pai. E que a glória seja Tua, a honra seja Tua e o louvor seja Teu para sempre e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se essa mensagem de alguma forma abençoou você, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.